Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho na parte prática, vamos resolver um exercício, tá? Um exemplo de planejamento, de gerenciamento de materiais, gerenciamento de suprimentos, tá ok? Então, eu conto com vocês aí para que vocês possam ter ao lado de vocês um caderno para fazer um plano de ação que nós vamos construir juntos, tá? E eu vou passar para vocês um probleminha prático para que vocês entendam como aplicar a administração, gerência de suprimentos dentro de uma situação real numa construtora, tá? Então, vou passar aqui para vocês. Identifique os recursos, né, os suprimentos que são necessários para a situação dada, definindo qual tipo de planejamento ela está inserida e realize, né, o planejamento e o gerenciamento. Então, eu tenho aqui o seguinte problema real de uma construtora. Você é designado pelo departamento de manutenção da empresa que trabalha, ou seja, assistência técnica pós-obra, para coordenar a reforma de um banheiro de uma unidade que foi entregue há 5 anos, que apresenta um vazamento na unidade inferior. As duas unidades são habitadas. Então, deixa eu explicar para vocês essa situação. A construtora que você trabalha, né, no departamento de manutenção, faz o acompanhamento da entrega, né, das obras entregues. E aí nós temos uma situação que um banheiro de uma das unidades que foi entregue há 5 anos apresenta vazamento no andar de baixo, ou seja, na unidade inferior. Então, ele foi entregue há 5 anos atrás e agora começou a ter problema. Então, o morador de baixo se incomodou com o vazamento no banheiro, né, no teto do banheiro, e foi identificado que há um vazamento no apartamento de cima, que é essa unidade que a gente precisa fazer a reforma. As duas unidades possuem moradores, as duas unidades estão habitadas, tá ok? Então, nós vamos construir, pessoal, um plano de ação para que essa situação seja identificada, ou seja monitorada por você. Você vai ter que montar um plano de ação para gerenciar, para identificar quais recursos, quais os suprimentos são necessários para uma situação dessa, tá? Primeira coisa, a gente precisa fazer uma lista de quais são os suprimentos, quais são os recursos que nós vamos precisar para desenvolver essa atividade, essa tarefa. Então, nós precisamos, primeira coisa, identificar os recursos humanos. Se é vazamento, eu preciso já deixar acionado os principais colaboradores do departamento de manutenção, ou se houver aí, né, uma jogada entre o departamento de manutenção e o departamento de obras, né? Então, se a gente tiver lá o departamento de manutenção e quando houver um vazamento, identificar uma situação de vazamento, esse funcionário é retirado de uma das obras para executar, ou se ele é do departamento de manutenção. Então, depende muito da construtora. Mas, primeira coisa, recursos humanos. Se é um vazamento, eu preciso de alguém que trabalhe com encanamento, de algum funcionário que entenda de instalações hidrossanitárias, tá? E esse funcionário, ele precisa saber, além de mexer com as instalações, ele precisa saber identificar, fazer leitura de projetos, analisar onde passa a tubulação, para poder fazer o serviço. Então, ele precisa ter pelo menos essa habilidade. Também eu preciso identificar se o que vai ser quebrado nesse apartamento, eu vou mexer com forro de gesso. Se tiver forro de gesso, eu vou ter que verificar um profissional que entenda de forro de gesso. Se tiver que fazer se tiver que quebrar muito e for, por exemplo, ter quebra de revestimento, eu preciso que tenha um funcionário que faça também assentamento de revestimento, né? Então, eu preciso identificar esses recursos humanos que eu vou trabalhar. Então, eu preciso fazer uma visita técnica a esse local.
Também nessa visita técnica, eu preciso saber quais os suprimentos e recursos de equipamentos, quais são as ferramentas que eu vou precisar. Eu vou precisar, talvez, além das ferramentas comuns de obra, eu vou precisar, para não quebrar tudo, de uma câmera termográfica para saber se por onde está tendo, né, o vazamento ou não. Então, tudo isso vai também depender da minha visita. Então, eu preciso dos recursos, listar esses equipamentos, tá? Recursos materiais, quais são as matérias-primas, os suprimentos de material que eu vou utilizar? Ah, eu preciso, além da tubulação, eu preciso de cimento, eu preciso de repor o azulejo, né? Que se porventura precisar ser quebrado, qual é o tipo de azulejo que foi utilizado lá? Eu tenho dentro do meu estoque? Ah, não tem, então como que nós vamos fazer se precisar quebrar os azulejos, né? Será que esse morador tem estoque no apartamento ou é obrigação da construtora manter esse estoque para fazer essas reformas, tá? Eu vou precisar quebrar forro de gesso do pavimento de baixo? Se eu precisar, provavelmente sim, porque está dando vazamento, eu tenho que adquirir aí o material também para fazer gesso e depois pintura. Então, eu preciso analisar de forma geral, né, de forma macro, tudo que eu preciso para já deixar listado, tá ok? Recursos financeiros, então eu preciso saber o que eu tenho que adquirir, que eu não tenho no estoque da minha construtora, o que eu vou ter que adquirir, quanto, né, eu preciso estimar aí de recursos financeiros. Recursos normativos e legais. O que significa isso? Eu vou precisar verificar se essa unidade ainda está dentro do período de garantia, se esse vazamento é por conta de mau uso ou por conta de defeitos, problemas na instalação. Eu preciso saber quais são as normas desse prédio hoje já entregue para o condomínio, quais são as normas, é possível entrar a partir das 7, é possível fazer ruído, né, de quebra, demolição, a partir de qual horário? Qual é o horário que eu preciso parar na hora do almoço? Como que eu faço aí a retirada do entulho, né, dos resíduos? Tem um elevador apropriado, tem um transporte apropriado dentro do elevador? Como que é a circulação? Por onde que os funcionários podem circular? Então, eu preciso também pensar nisso. Recursos de logística. Existe um bota-fora na frente desse edifício, que já é parte do condomínio, ou eu vou ter que conversar com o proprietário para fazer uma solicitação de um bota-fora? Como que vai ser a construtora que vai providenciar? Eu preciso saber como eu vou cuidar desses resíduos, né? Além desse transporte de funcionários dentro do condomínio. E recursos de preservação. Professora, o que é recursos de preservação? Lembra que estava escrito lá na questão que as 2 unidades estavam habitadas? Se as 2 unidades estavam habitadas, eu preciso entrar para fazer, né, a reforma, preciso entrar para quebrar alguma coisa, para fazer substituição de tubulação, no apartamento de baixo retirar forro. Eu preciso, além de ver os recursos de logística, né, como eu vou acessar esses apartamentos, eu preciso também identificar os recursos de preservação. Eu vou ter que comprar lona para poder colocar, né, nos móveis que estiverem na circulação dos funcionários. Eu preciso comprar proteção de piso, eu preciso comprar, aí no caso, alguma outra ferramenta específica, por exemplo, se precisar de um tecido para colocar por cima de alguma peça do cliente, e também eu preciso comunicar ao cliente do período do serviço para que ele possa retirar os bens de dentro desse banheiro, né, desse sanitário que está com vazamento, tanto do andar de cima quanto do andar de baixo, porque esse funcionário vai ter circulação livre. E também preciso conversar com o meu funcionário, né, no caso aí, nós fomos designados, a gente precisa conversar para quê?
para que não entre em outros locais do apartamento. Então, se é só no banheiro, tem que trabalhar ali dentro do banheiro, que está com vazamento, subir de um andar para o outro para verificar, porém, precisa manter também o distanciamento com relação aos outros cômodos desse apartamento, tá? Então, eu vou definir primeiramente o planejamento. O tipo de ação apresentado nesse exercício é um processo, como a gente já falou, de manutenção pós-obra. Ele vai ocorrer dentro do departamento de manutenção dessa empresa, ou seja, uma ação pontual, necessária, que é emergencial. O cliente não pode ficar esperando, né? Quem comprou um apartamento, que está morando há 5 anos, ele não pode, é um vazamento no andar de baixo, ele não pode ficar esperando, tá? Então, é uma ação emergencial que precisa ser resolvida a curto prazo. Então, nós precisamos fazer um planejamento operacional, ou seja, identificar esses suprimentos, esses recursos, esses materiais de forma operacional, de forma rápida, em um curto prazo de tempo. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um planejamento, né, onde a gente coloca as ações que precisam ser tomadas, quem são os encarregados, o porquê que precisa fazer essa ação, quando que precisa fazer essa ação, onde vai ser e como fazer. Então, primeira coisa, letra A, eu vou analisar, eu pego o projeto do empreendimento, pego o memorial descritivo e o manual do proprietário, para saber por onde passa essa tubulação, como que essa tubulação desce, onde que ela porventura vira para ser, né, faz a curva para ser distribuída no andar de baixo. Então, eu preciso fazer essa análise de projeto, analisar o memorial descritivo para saber qual tipo de tubulação foi utilizada, e o manual do proprietário, onde pode quebrar, onde não pode quebrar, por onde ela passa, tá? Quem vai ser responsável? É o encarregado, tá? Por quê? Para a realização da visita. Então, antes de ir para a visita, eu preciso analisar o projeto para chegar na visita já sabendo por onde passa a tubulação. Agora, quando que eu preciso fazer isso? É um prazo imediato. E onde que eu faço? Na sede. Como eu vou verificar medidas, os locais da tubulação e outras informações necessárias, onde que fica o registro, tá? Letra B. Aí eu faço a realização da visita técnica ao apartamento com infiltração, para poder identificar quais os serviços. Então, o encarregado vai lá, faz a realização da visita técnica, olha o apartamento, tá? Já comunica onde que é o que precisa ser retirado do banheiro, dos banheiros, né? Porque vocês vão acessar o andar de cima e o andar de baixo. Então, eu vou identificar a proporção desse vazamento na vistoria. Também é imediato e no local. Então, tem que ser realizado testes emitindo o relatório de serviços que serão necessários. Então, a partir dessa visita técnica, eu vou falar, olha, a proporção do vazamento é essa, eu vou precisar abrir tal parede, eu vou precisar tirar o forro ou não, então vou precisar tirar o vaso, então a partir, né, o vaso sanitário, então a partir dessa visita, eu já vou sabendo por onde passa a tubulação e como que é o projeto, né, e o memorial, o manual do proprietário. Então, quando eu realizo a visita, eu já vou sabendo das medidas, já vou sabendo por onde ela passa e já vejo ali, né, faço os testes necessários para saber, né, qual é a proporção desse vazamento. Depois, na letra C, eu elaboro a escala e os horários de trabalho. Então, já saio do apartamento, já vou conversar com o pessoal do condomínio, verificar quais são os horários, por onde que os funcionários podem passar, onde que pode, como que faz para sair com entulho de dentro dos apartamentos, até que horário que pode fazer barulho, onde que o pessoal almoça, se tem algum local onde a equipe pode almoçar. Tá? Então, eu vou elaborar uma escala de horário, uma escala de trabalho, para que os meus colaboradores saibam exatamente onde eles podem circular, que horas eles podem circular e que horas eles podem ter atividade de ruído, né? Então, eu vou cumprir as normas do condomínio também no prazo imediato e agendando com o síndico aí, tudo certinho, tá? A letra D. Aí eu já escalo a equipe. Então, eu escalo a equipe, né, o encarregado é responsável, para início imediato do serviço, tá?
E aí eu vou direcionar o profissional por serviço a ser realizado. Então, quando eu escalo a equipe, primeiro eu escalo o responsável pela identificação do vazamento e pela correção do vazamento. Se precisar fazer azulejo depois, se precisar fazer retomada ali para colocação novamente de forro de gesso, aí eu vou escalar outros funcionários, outras especialidades de serviços. Então, eu não posso já chamar todo mundo junto, porque não vai adiantar. E, por último, eu vou providenciar o material e os equipamentos, para que não falte nenhum insumo, também imediato. Então, por meio da relação de serviços da vistoria, eu vou listar quais os materiais que tem estoque e quais eu vou precisar comprar. Tá? Então, aqui é um exemplo para vocês de um planejamento operacional de uma tarefa, ou seja, a tarefa dada foi lá fazer resolver o problema do vazamento. E às vezes a gente pensa que resolver um vazamento, mas envolve tanta coisa, envolve você estar dentro da casa do cliente, envolve você proteger as coisas do cliente, envolve você chegar com o material certo para atender tudo certinho dentro do prazo, envolve você conversar com o pessoal para fazer a limpeza, não deixar nada, terminou o serviço num dia, precisou quebrar a parede, largar tudo lá, não, varre, guarda tudo para descer no local certo. Então, tudo isso são questões mínimas que fazem com que um serviço seja bem realizado. Então, agora que vocês já viram aqui como fazer, né, um planejamento rápido, coisa rápida de uma pequena reforma, né, de um banheiro que está com vazamento, eu gostaria que vocês fizessem, de acordo com esse plano de ação que foi elaborado, né, nesse exemplo dado, para vocês fazerem uma relação de quais os materiais e quais os equipamentos, né, ou seja, os suprimentos que você listaria para a utilização dessa reforma dessas unidades. Então, gostaria que vocês pegassem na última linha, a letra E, e aí vocês fazerem aí, para vocês fazerem, né? Quais são os materiais que vocês colocariam dentro de tudo isso que a gente conversou, desde o quebra-quebra, desde a verificação, quais são os materiais? Eu gostaria que vocês fizessem uma relação aí para vocês exercitarem, tá ok? Aí, posteriormente à relação desses materiais, quem quiser encaminhar no meu e-mail, valerie.pires@cba.ifmt.edu.br, para dar uma analisada, para vocês verem se estão fazendo um bom planejamento, tá bom? Um abraço, pessoal.